Ora bem, és dos que defendem que a televisão é um meio em desagregação pelo combate com as novas formas de difusão, nomeadamente a internet e as redes sociais? Do ponto de vista teórico, não. Ou seja, parece-me que a televisão, se estivesse a cumprir aquilo que pelo menos eu espero dela, nunca entraria em desagregação, nunca entraria em concorrência. Pelo contrário, ficaria a ganhar exatamente com o auxílio e não com o contraponto das redes sociais, da internet, da difusão de notícias através online. O problema é que me parece que quem está a fazer televisão, se isto se passasse no mundo do futebol, eu diria que as equipas da televisão abdicaram da sua identidade e passaram a jogar mais de acordo com as regras do adversário. Ou seja, o que é que nós vemos cada vez mais? Informação muito célere, não confirmada, abusiva, especulativa, e desse ponto de vista parece-me que é a televisão que está a entregar a televisão, informação, que está a entregar os pontos às suas concorrências, em vez de reservar e de praticar as suas próprias competências. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que... Mas de uma forma mais específica, então, quais serão essas mais-valias, essas benesses, essas vantagens que a televisão pode ter do seu lado para se apresentar como uma forma de diferenciação e como necessária? João, desde logo a televisão, a informação em televisão, e repara que eu até agora estive a falar quase exclusivamente de informação, porque eu acho que o entretenimento é toda uma outra conversa. Desde logo a informação em televisão, em primeira análise, ainda é feita por jornalistas. Sendo feita por jornalistas, seria exigível uma credibilidade, uma fundamentação, um desenvolvimento completamente diferente daquele que a internet e as redes sociais nos podem dar. Depois, nós muitas vezes entusiasmamos com as hipóteses que nos dão as chamadas novas tecnologias, que de novo já não têm assim tanto, e esquecemos que há uma parcela significativa, e sobretudo em Portugal, da população que continua a preferir os meios tradicionais e que só os vai abandonando em função daquilo que eu te disse atrás, em função daquilo que é o abdicar da personalidade e da espinha dorsal da televisão. E o modo fragmentário, o modo parcelar como hoje se liga com a absorção e com o acesso à informação, de que modo é que isso vai transformar, ou já está necessariamente a transformar, a forma como tem de ser pensada a informação, para voltarmos eu acho que já transformou tudo. Acho que hoje, infelizmente, a crise dos jornais é conhecida. As audiências de televisão oscilam de uma maneira muito mais rápida, muito mais abrupta do que acontecia antes, em que apesar de tudo havia uma certa estabilidade, uma certa continuidade. Agora, a sensação que eu tenho é que o fragmentado poderia ser bom. A existência e o crescimento de canais temáticos poderia ser bom. Até porque, enfim, sendo em última instância um momento de escolha do telespectador, quanto maior for a oferta, em princípio... Maior especificidade de conceito. Exatamente. Claro. Aquilo que acontece é que em virtude de uma concorrência que às vezes é completamente desregrada por parte dos próprios e por parte de terceiros, em função daquilo que são, mas essa é uma conversa que nos levaria muito longe, que são as estratégias dos próprios grupos de comunicação social, né, em que as televisões não estão sozinhas, as televisões aparecem ou como suporte, ou como consequência, ou como outra coisa qualquer de outros meios. Tudo isto conduz a quê? Conduz a que muitas vezes se ponham interesses e objetivos absolutamente parcelares e particulares
acima daquilo que deveria ser a verdade e daquilo que deveria ser muito obrigado, a deontologia aplicada à informação em televisão. Eu fiquei muito entusiasmado quando começaram a aparecer os canais de informação na televisão. Sim. Hoje temos vários, a RTP3, a SIC Notícias, a TVI 24. Exatamente. A meu ver, entrou nesta corrida um elemento... Já lá iremos. Não, eu quando falava desta questão da fragmentação, pensava essencialmente passo o inglesismo, no delay do acesso à informação, não é? Porque uma vez que eu vou ver um programa de debate, um programa ou até de informação do corpo, portanto de difusão de notícia, mas não em tempo real, eu não posso estar sempre a alicerçar-me apenas na informação pura e dura. Ou seja, cada vez mais tem de haver uma vertente de enquadramento, de contextualização, de aconchegar, digamos assim, os factos numa roupagem que também acabará por ser a linguagem e a especificidade de cada um dos canais. Absolutamente de acordo. Agora, apesar de tudo, e como facilmente reconhecerás, a televisão muitas vezes dispensa o delay. A televisão pode estar a ser feita em tempo real. Às vezes... Mas o problema é que nós já não acedemos a ela muitas vezes em tempo real. Depende. Se estiveres a pensar em debates e muitas vezes em entrevistas, de acordo. Se estiveres a pensar em coisas que estão a acontecer no momento, a televisão entra pela casa dentro. Sim. De uma forma que nunca tinha acontecido antes. A meu ver, essa obsessão da rapidez que nós que somos mais homens dos jornais transformaríamos na obsessão da caixa, no dar primeiro, certo, não é? Muitas vezes prejudica a qualidade do trabalho que chega à casa das pessoas, porque a sufraguidão é tanta, a ânsia de dar primeiro é tanta, o garimpo doentio pelo exclusivo é tanto que muitas vezes quem está a fazer não se apercebe que está a dizer grandes asneiras, que está a passar... E ironicamente, falaste aí dos jornais, ironicamente os jornais acabam precisamente por ser aqueles que hoje não têm o papel de dar primeiro. De acordo. Embora a meu ver... não é a eles que está reservado... Não, com certeza que não, mas um dos problemas dos jornais de hoje é que também abdicaram de dar notícias e isso se calhar contribui um bocadinho para a crise que se sente. Noutro caso, não vale a pena ser mais específico do que isto, as notícias estão lá, mas a gente em cada 3 pode acreditar em meia. Como é que tudo isso se articula com novas realidades como os blogs, as páginas de Facebook temáticas? O que é que esses novos meios, chamemos-lhe assim, ou pelo menos suportes, podem trazer à difusão e à diferenciação da informação? Um blog geralmente é feito por alguém que percebe muito de um assunto, ou que está muito dentro de um assunto. O que é que isto pode trazer à informação? Eu confesso que como acesso pouco os canais de televisão via net, não sou um especialista, nem pretendo ser um grande conhecedor desse capítulo. A sensação que tenho é que cada vez mais, e até por uma questão de mobilidade, por uma questão de comodismo, se quiseres, as pessoas acessam os blogs, ou os sites, não são blogs, os sites dos canais de televisão e chegam... Há blogs, mas há blogs muito importantes. Há blogs muito importantes. Aquilo que me parece é que... Onde muitas vezes os órgãos ditos sérios, e obviamente aqui estão umas grandes aspas, vão beber a informação. Pois. Porque sabem que a pessoa que faz o blog está muito mais bem informada do que o jornalista encartado. Pois aí temos um problema, é que muitas vezes esse recurso aos blogs, que em si mesmo não acho nada condenável, deixa de ser um recurso investigativo e passa a ser um recurso de transposição.
Ou seja, muitas vezes os tais órgãos de informação ditos sérios, televisões, rádios, jornais, limitam-se a agarrar naquilo que está no blog e a chapar como se fosse... Precisamente por isso eu te perguntar que tipo de influência é que esses meios trazem. Porque esse blog, essa página no Facebook, sim, e as pessoas esquecem-se demasiadas vezes disso, também tem uma agenda. Com certeza. Com certeza. Isso aí... Eu acho que nesta história, como noutras, infelizmente para nós não há inocentes. Ou seja, as agendas estão lá e são aplicadas. Eu acho que muitas vezes, e aqui tenho que reconhecer isso, muitas vezes com recurso à ingenuidade de jornalistas que estão a começar e que ainda não perceberam. Exatamente. Que não há almoço grátis. E que têm sempre que filtrar tudo. Até a informação que vem da fonte mais fidedigna tem que ser filtrada. Tem que ser cruzada. Porque pode haver um momento em que uma fonte que nunca te enganou, que sempre te tratou com a decência com que se devem tratar as pessoas que depois vão veicular a informação. Há sempre um momento em que essa fonte pode ter ali um interesse, pode ter ali um objetivo. Pronto. Isto conduz a quê? Isto conduz a que é um dos momentos mais perversos. Lá está, pela credibilidade que te merecem os canais de televisão, neste caso concreto, tu veres notícias de televisão apresentadas com o carimbo, com a chancela, com a rubrica do próprio canal e perceberes que aquilo é meramente uma transposição dos blogs, sem filtro, sem acrescento. Não, sem filtro e sem sequer explicar às pessoas, atenção, nós estamos a dizer isto, mas isto vem do blog tal. Nem sequer a origem é citada. Não, mas isso leva-me a uma outra questão que hoje está muito patente nas nossas televisões. Regularmente surgem nas diversas estações, em todas elas, investigações que denunciam escândalos, casos gravíssimos, uns mais graves que outros, verdade seja dita, mas quase todos, a maioria das vezes, arrisco-me a dizer, com vários anos. A tal questão da agenda subjacente, que é uma questão muito importante e que muitas vezes é perfeitamente ignorada, porque as pessoas não são obrigadas a saber isto. Agora, se não se falar sobre isto, é que não sabem forçosamente. As audiências justificam a subserviência a esses interesses de quem faz surgir periodicamente determinadas denúncias gravíssimas, imagino e acredito, mas segundo uma agenda própria. João, eu diria o seguinte: do meu ponto de vista e da maneira como eu encaro o jornalismo, as audiências não justificam nada. Evidentemente que as televisões são feitas para ser vistas, como os jornais ou os livros são feitos para serem lidos. Agora, há preços que eu acho que não podem continuar a ser pagos. Falaste aí em jornalismo de investigação. E não há volta a dar isto. A partir do momento em que o canal de cabo que mais tem crescido em audiências é um canal que faz pompa e circunstância dos seus alertas, que faz pompa e circunstância de um léxico absolutamente particular, que é o léxico da tragédia, do crime, do sangue, do horror, da incúria, da irresponsabilidade, dos abusos dos milionários, e milionários para eles são pessoas que acima de 1000 euros já são milionários. Começas a pensar... São rigorosos na etimologia, precisamente. Começas a pensar o que é que andamos todos aqui a fazer. E depois aquilo que me assusta muitas vezes é ver, sob o manto diáfano do jornalismo de investigação, processos, intenções e desenvolvimentos que eu nunca pensei que fossem possíveis. Eu acho que, por exemplo... Mas achas que o próprio jornalismo muitas vezes tem consciência disso e alinha, ou não chega a ter consciência que está a ser utilizado? Não, é absolutamente impensável presumir que jornalistas séniores, com passados, em alguns casos impolutos, noutros casos nem por isso, é impossível presumir que eles não saibam que estão a ser utilizados. Pelo contrário, o que eu acho é que lá está a história dos almoços grátis, não é? O que eu acho é que tentam, no câmbio entre o deve e o haver, entre o benefício próprio
e aquilo que estão dispostos a ceder, tentam fazer sempre o melhor negócio. Agora, eu tenho assistido a coisas que não julgava que fosse possível assistir em canais de informação, com diretores de informação que eu respeito e que me aprendi a ver e a ouvir, não é que me aprendi, é que habituei a respeitar e a ouvir, mas, por exemplo, o recurso à Câmara Oculta, o atrair pessoas a estúdio para entrevistas que são claramente armadilhadas, a facilidade com que se inclui ou se omite um testemunho que só serve na sua inclusão ou na sua exclusão para levar a peça jornalística no sentido em que se quer. E uma das coisas que eu aprendi quando cheguei ao jornalismo é que tu deves tentar partir o mais possível, em absoluto, também não me parece viável, mas deves tentar partir para uma notícia ou para uma reportagem com uma folha em branco, não é? Lá está, não está lá a agenda. Sim. Tenho assistido a coisas que não pensei, sinceramente, que fosse possível, sobretudo, e aqui são as que me chocam mais, aquelas que são assinadas por jornalistas séniores. Que também posso perceber que sejam, pela sua continuidade e pela sua permanência de anos na profissão, aquelas que são mais apetecíveis para quem quer inocular, chamemos-lhe assim, a sua agenda. Não é assustador. Eu acho que se chegou a um ponto absolutamente terrorífico. E debaixo da capa do jornalismo de alta informação, debaixo da capa do jornalismo de investigação, assiste-se a coisas absolutamente lamentáveis. Aí está um ponto, deixa-me só, é um ponto absolutamente cirúrgico. Aí está um ponto curioso. Há pouco tempo houve uma jornalista de televisão, com anos disto, que fez uma peça denunciando as irregularidades e as... Uma peça não, foi um programa inteiro. As irregularidades e os atropelos na Câmara Municipal de Seixal. E aí a internet foi absolutamente fundamental. Estamos a falar de que jornalista? Estamos a falar da Ana Leal na TV 24. Não sei se na TV jornalista, na TV 24, seguramente. A internet foi absolutamente fundamental. Porquê? Porque alguém publicou a íntegra da entrevista da Ana Leal com o Presidente da Câmara Municipal de Seixal, comparando com aquilo que tinha ido para o ar, e todas as partes em que a tese Ana Leal / TVI era desmentida com factos e com documentos, saltaram fora. Não entraram. Saltaram fora. E isto não é jornalismo, isto é propaganda. Eu posso perceber que a TVI neste momento não tenha um grande amor pelo Partido Comunista Português, mas isso é outra coisa. Nem de propósito estás a falar da TVI, vamos a um caso concreto, mas que é como se passa um chavão ou um jargão incontornável. A transferência da Cristina Ferreira da TVI precisamente para a SIC desencadeou, no teu entender, um contar de espingardas entre os dois principais canais privados e até mesmo entre alguma RTP? Achas que isso foi tão longe que se possa mesmo ter notado a nível dos três canais temáticos de informação? Não consigo perceber nos canais de informação, a não ser na quantidade de vezes que as pessoas do entretenimento de repente foram chamadas aos principais blocos noticiosos para dizerem mais ou menos nada e coisa nenhuma, ou seja, basicamente para se mostrarem, mas isso, enfim, tolero menos como espectador, e atenção que eu tenho que fazer uma declaração de interesse, porque sou colaborador da RTP, mas tolero mesmo assim menos na RTP, que é um canal público. Acho que os canais privados seguirão a estratégia que me entender, sendo que às vezes me parece que estão a dar tiros nos pés. Em relação ao resto, acho que ainda não assistimos acho que esse eclodir da guerra já aconteceu. Acho que
Mas esse tipo de reportagens que tu referias há pouco são emanados no canal Generalistas, mas a seguir passam para o canal de informação. Claro que sim. Ou às vezes até fazem o processo inverso. Não perca já a seguir o debate que continua ali. Claro. E aí estamos a falar do canal pago por cabo. Portanto, há obviamente, no sentido lato do termo, essa contaminação e sequer, como se diz, uma vez que estamos aqui no Festival Correntes Escritas, no Festival Literário, é o if planning, não é? Quer dizer, é o gancho para passares ao próximo capítulo. Claro. Se gostou e quer saber como é que ele vai se safar, tem que ler o próximo capítulo. Exatamente. E aí tem que passar do canal Generalista para o canal Cabo. É nesse sentido um pouco que eu estou a falar disso. Repara, esse tipo de gancho, em princípio, não me chocaria. Até porque aí estar-se a cumprir uma das tais missões que nós aflorámos lá atrás. Sim, mas então... Tem a ver com isto. Mas não notaste que, e eu volto a bater a mesma tecla de forma objetiva. Acho que já era feito. Achas que foi apenas então sejamos ainda mais brutos, passo a expressão. Sim. A transferência da Cristina Ferreira não foi uma transferência, foi a transferência. Não desencadeou nada, João? Foi, sabes que depois, não desencadeou, claro que sim. Desencadeou... Quando eu falo aqui em contar espingardas, nota-se uma subida de tom e um agudizar de determinadas tendências, porque, ai Jesus, rapidamente temos que marcar posição. Sim, não sentiste isso? Senti, mas deixa-me dizer que acho que houve respostas boas e menos boas. Assim que foi buscar a Cristina Ferreira. Esteve aí, respondeu com a Maria Cerqueira Gomes, tudo bem, substituiu aquilo que tinha que substituir, ou pelo menos não deixou o homem das manhãs sozinho. Depois, é curioso falares da Maria Cerqueira Gomes, mas não falares de Miguel Sousa Tavares. Era isso que eu ia dizer. Pronto. Mas não me posso esquecer que a TVI foi buscar uma mais-valia extraordinária, chamado Miguel Sousa Tavares, que não só aparece como comentador, como colaborador, mas também edita um dos jornais. E nesse jornal, a mim soube muito bem voltar a ver, ou se calhar até, não sei se alguma vez tinha visto, um jornal de eleição no horário nobre de uma estação generalista a fechar com poesia de Carlos Drummond de Andrade. Acho que marca a diferença. Onde me parece que já... também a ter uma entrevista em direto com o Armando Vara para esta sexta-feira no dia seguinte. Certeza. Sim. Ali, ou pelo menos enquanto... Eu acho é que está tudo muito volúvel do ponto de vista de dão-se 2 passos à frente e depois dá-se pelo menos um passo atrás. A SIC se ganhou muito na área do entretenimento. A meu ver, cometeu um dos erros mais crassos que podia ter cometido quando vai contratar a Manuela Maraguedes para ser a oposição ao Miguel Sousa Tavares. É um disparate total. Manuela Maraguedes cansou-se e cansou, descredibilizou-se, e aquilo que ela faz, qualquer pessoa com o estatuto dela, e repara que eu falo em estatuto, não falo em qualidade, com o estatuto dela faria com melhores resultados. Não se prepara, é gratuita, etc. Vês alguma semelhança em termos de linha, apetece-me dizer a palavra novamente, em termos de agenda, entre aquilo que ela faz e que o José Eduardo Muniz faz em simultâneo na TVI? Essa é provavelmente a pergunta mais delicada que tu me fizeste até agora. Porque se eu te disser que sim, estou a insinuar que no recusto e no conforto do lar eles combinam a agenda para difundir, ainda por cima, em 2 meios poderosíssimos, não é? De um lado a SIC, do outro lado a TVI. Eu acho que é inevitável que 2 pessoas que vivem juntas há tanto tempo acabem a partilhar pontos de vista. Se daí se parte para uma agenda comum, enfim, não gostando de processos de intenção, mesmo assim dir-te-ia que sim. E parece-me que qualquer dos dois... Como imaginas, a pergunta não é inocente nem vem do nada. Qualquer dos dois, e no caso da Manuela de Maraguedes, isso foi
foi público e notório, qualquer dos dois tem apetites políticos. O Marguete já foi deputado à Assembleia da República e o Zé Eduardo Muniz já foi desafiado várias vezes. O Marguete tem um currículo bastante vasto e abrangente, desde cantar letras do Miguel Esteves Cardoso até... Boas, por acaso. Ótimas, foram prosas. Exatamente. É uma letra absolutamente maravilhosa, com música do Pedro Álvares Magalhães, que falávamos ainda há pouco. Música de Ricardo Camacho. Ricardo Camacho? Ok. Peço desculpa pelo lado. Vamos lá. Mas também não se coibiu, por exemplo, de fazer o anúncio da Ariel. Pois, assim... Bem, eu não sei onde é que a conversa vai parar, mas essa coisa... Há quem diga que são como as cerejas, mas isso... Essa conversa extraordinária do jornalista que tem uma carteira profissional, mas dizem-lhe assim, olha, tens aqui 150 mil euros e faz o anúncio da Ariel, e ele diz assim, está bem, espera aí um bocadinho. Entrega a carteira, faz o anúncio, vai buscar a carteira porque já fez o anúncio e às vezes recupera a carteira quando o anúncio ainda está a passar. Mas acho um bocadinho estranho. Eu ouvi-te dizer isto, não posso deixar de fazer uma pergunta que não estava no alinhamento, mas que para mim é óbvio e evidente neste momento. Então isso, em vez do anúncio da Ariel, estivemos a falar de uma assessoria política? Mas eu não me constituo, não tenho idade, nem estatuto para me constituir como reserva moral de coisa nenhuma. Acho que a assessoria política pode ser uma tentação para um determinado tipo de pessoas. Eu fui... Tentação. Uma tentação. Aprecio o termo. Sim. Não, até porque... Estou só a saborear o termo. Até porque, pelo menos nós dois sabemos isso, não é de fonte próxima, sabemos isso pessoalmente. A segurança no jornalismo é uma coisa que não existe. O teu processo terá sido diferente. Eu sei que aos 44 anos fui posto no rol dos descartáveis e a partir daí, se quiseres, chafa-te a recibo verde, porque emprego não tens mais. E já lá vão 14 anos, enfim, a vida não me tem corrido mal e ainda não fiz nenhuma assessoria política, o que para mim é uma vitória. Okay. Ou seja, eu não posso condenar à partida pessoas que partam para a assessoria política como meio de sobrevivência. Mas a minha pergunta, o cerne da minha pergunta é se achas que é irreversível, é um caminho irreversível? Na questão do anúncio, estavas a criticar o facto de entregar ali a carteira durante uns dias, vou fazer o anúncio e agora dá cá a carteira, voltei a ser sagrado jornalista. E no caso da assessoria política? Eu acho que irreversível atira-me para questões tão complicadas como a prisão perpétua ou o pecado mortal ou coisas do género. Acho é que, no mínimo, tem que haver um período de nojo. Vou chamar período de nojo. Eu, na altura, eu só fui convidado uma vez para ir fazer assessoria política e demorei 48 horas a responder que não, porque o ordenado era muito bom. Era mesmo muito bom. Felizmente que a coisa não avançou porque hoje teria que omitir essa página do meu currículo, uma vez que teria estado a trabalhar com o professor Manuel Maria Carrilho, e isso hoje não é orgulho para ninguém, digo eu, por outras razões. Disse que não, e hoje continuaria curiosamente a dizer que não, embora, como te disse, não tenha um emprego há 13 anos. 13 anos. É engraçado o que acabaste de dizer, também no jornalismo, isto parece uma questão lateral, mas obviamente não é, também no jornalismo, e mais uma vez friso que estamos aqui num festival literário, tal como a literatura e nas artes em geral, é difícil fazer essa destrinça de quando se tem que lidar com uma pessoa devido às suas funções, ou ao seu cargo, ou ao seu projeto, devido à agenda que juntou entrevistador e entrevistado, muitas vezes, e aquilo que obviamente todos nós temos, que é uma opinião. É difícil, mas eu acho que a sensação que tenho, e mais uma vez tenho que me reportar só àquilo que é a minha vida, eu acho que vais ganhando um caldo, das duas uma. Ou ganhas caldo, ou então cortam-te o dedo, porque pura e simplesmente, se tu não consegues separar o que é a tua opinião, o que são os teus valores, o que são os teus princípios, do exercício da tua profissão e da discussão intelectualmente honesta, vá. A certa altura não falas com ninguém. Sobretudo tendo em conta
que se a nossa classe jornalística, com todas as honrosas e brilhantes exceções, mas se a nossa classe jornalística, em média, não é uma coisa para nós nos orgulharmos, o que diremos então da nossa classe política, por exemplo, e também da nossa classe empresarial? Olha, começámos por falar de televisão e esta pergunta dirigida... Desculpa. Só um particular. Quando tu tens um CEO, como se diz agora, de uma empresa de comunicação... Convém dizer que CEO significa Chief Executive Officer. Exatamente. As siglas têm esse problema. Sobretudo em rádio, tens razão. Mas quando há um senhor com esse peso e essa importância num grupo de comunicação social sólido, eufórico, limpante, que cria, e isto é indesmentível porque eu estava lá, que cria uma revista cor-de-rosa, porque cria do verbo querer acreditar, porque queria do verbo querer, de intenção, ver as fotografias que ele e a sua legítima esposa faziam nos cruzeiros, queria ver isso dado, estampado para o público. Há uma revista que existe porque este senhor quis ter fotografias dos cruzeiros com a mulher. A partir daí está tudo explicado. É o nível que temos. É a TQT, falando de siglas, e para quem já não se lembra, TQT significava televisão que temos. Talvez foi o Alfredo Barroso que cunhou essa mítica sigla. Que lhe valeu as perseguições todas do às vezes incompreendido, às vezes excessivo, às vezes tudo, mas em alguns casos genial, Emílio Rangel. Com quem eu tive as maiores polémicas, portanto estou à vontade, foi o único homem que me chamou Zé Cabra. Isso seria um programa inteiro abordar Emílio Rangel, que é quase uma história da comunicação em muitas outras vertentes. Eu começava por dizer há pouco, estivemos a falar de televisão, dirigir a ti a pergunta pode obviamente parecer inquinada. Não há um excesso de futebol nas nossas televisões? Claramente. O problema é que, mais uma vez, nós temos a tendência compreensível, aceitável, de confundir o futebol com aquilo que é discutido nas televisões. Que não é futebol. Havia uma palavra de ordem de uma rádio episódica que funcionou nas Amoreiras, e não foi o meu CMR, era a Rádio Gesto, que era o Lisboa e tudo à volta. O que se passa nesses programas é que não é o futebol, é o tudo à volta. Posso responder-te como espectador, o único programa, enfim, não é que eu veja, mas o único programa a que eu assisto porque estou lá, chama-se Trio de Ataque e é na RTP, não vejo mais nenhum. Não tenho paciência para ver senhores aos gritos, senhores a especular, senhores a inquinar, senhores a... Quer dizer, eu achava que... Mas independentemente dos programas de debate, que no fundo é disso que tu estás a falar, não achas que é doloroso, digamos assim, para o desgraçado do telespectador que faz o chamado zapping entre os 3 canais e durante 2 horas apenas consegue encontrar quem fala sobre o terceiro penalti? Eu sou um positivo. E que só consegue encontrar quem comenta o terceiro penalti, a 4ª queda, o terceiro fora de jogo, a 4ª substituição. Isso depois dos jogos, porque antes dos jogos estão lá uns senhores, muito importantes também, a explicar o que é que vai acontecer. Exatamente. E depois não acontece. Portanto, temos o pré-match, depois temos... O pré-match é uma expressão bem... Não, é maravilhoso. Temos o pré-match. Antes do pré-match temos as antevisões dos treinadores, que dizem sempre a mesma coisa, que é, vamos jogar de uma maneira aplicada, o adversário é difícil e valoroso e está muito bem treinado, temos que aplicar o nosso jogo, dar o nosso melhor. Sempre a mesma coisa, nas antevisões. Os pré-matches são os tais senhores que explicam aquilo que vai acontecer e depois não acontece, mas eles não se enganaram. O jogo é que se enganou. A bola é redonda e são 11. Depois temos a negação total de televisão, em alguns canais, que é o relato radiofónico em rádio. Que é? Tu sabes, tens um senhor na televisão que te está a dizer assim, a bola agora vai para ali, vai para a esquerda, vai para a direita.
que é extraordinário. Alguém lhe diga que nós estamos a ver o mesmo, não é verdade? Depois acaba o jogo, tens outra vez reações, tens conferências de imprensa dos treinadores, mais ou menos a dizerem que não, a nossa estratégia correu bem, o que não correu bem foi a equipa de arbitragem, porque não sei o quê, e depois tens horas de gajos a discutir a tal história do terceiro penalti, da quarta substituição, do quinto fora de jogo, quer dizer, não há, de um determinado ponto de vista, não há matéria, não há assunto, não há universo tão escrutinado, mas tão mal escrutinado como o futebol. É absolutamente excessivo. E este é absolutamente excessivo. Leva-me, por exemplo, a perguntar uma coisa. Eu já tenho dificuldade em perceber que haja jornais diários desportivos, tanto em Portugal como em qualquer outra parte do mundo, mas cá são 3. Esses 3 jornais desportivos, muitas vezes, metem o pé na poça porque têm que inventar qualquer coisa, e o inventar aqui não é inocente. Agora, um programa de 3 horas todos os dias para falar de futebol, e estou a falar só de um, repara, é que nem nos tempos controversos, e não estou a fazer nenhum juízo de valor, mas nem nos tempos controversos do PREC, a política teve este tipo de importância, este tipo de difusão. A única explicação, lá está, mais uma vez, é que o futebol vende, o futebol vai buscar audiências. Agora, eu vou usar uma expressão que foi usada pelo secretário de Estado da tutela. Ponham-se a pau, porque eu não sei se não estão a matar, a sério, não sei se não estão a matar a galinha dos ovos de ouro. Qualquer dia ninguém pode ver uma bola. Exatamente. Eu faço hoje, e em princípio, a menos que eles joguem entre si, tenho que ver pelo menos 3 jogos todos os fins de semana. 3 jogos, mesmo sem pré-mates, mesmo sem coisa, são pelo menos 4 horas e meia que eu estou sentado todos os fins de semana a ver futebol. E garanto-te uma coisa, hoje tenho muito menos prazer do que tinha há 10 anos ou há 15 anos. João Roberto, estamos a aproximar-nos do fim deste périplo pela televisão e pela comunicação de um modo mais abrangente. 2 últimas questões. Em 2001, Sim. foi assinado um acordo de autorregulação entre os 3 canais de televisão portugueses que atual operavam, impedindo a promoção de programas próprios nos espaços noticiosos. Logicamente, e é evidente, o acordo foi parar à gaveta. Hoje, seria possível voltar a assiná-lo? Não me parece. Não me parece. A partir do momento em que tu vês vamos dizer assim, constrangido Rodrigo Guedes de Carvalho a entrevistar a Cristina Ferreira no Jornal da Noite, a partir do momento em que, como resposta, e eu acho que devem ter ido buscar a senhora à casa quando viram que a Cristina ia aparecer na SIC, em que vês o José Alberto Carvalho, não menos constrangido, a entrevistar a Rita Pereira, que são pessoas que ainda bem que existem, ainda bem que há à nossa escala, à nossa muito reduzida escala, o chamado Star System da televisão. Apesar de tudo, prefiro que ele exista em torno da Cristina Ferreira ou da Rita Pereira do que daquela legião de concorrentes de reality shows. Mas lá está, para não nos afastarmos muito do cerne do que era a questão e sobre o que eu gostava de facto de ter a tua opinião. O espaço noticioso na altura, e foi isso que deu origem a este acordo de autorregulação, recorde-se que em 2001 foi quando arrancou o Big Brother. Foi o Big Brother que desencadeou. Don't we know that? Mas é que foi precisamente, convém contextualizar, já lá vão 18 anos e há gente com memória fraca. Foi exatamente esse programa em concreto que desencadeou este acordo, que os 3 subscreveram. No dia em que o Sr. Marcos dá um pontapé na senhora não sei quantas, a TVI abre o jornal. E não com a recandidatura de Jorge Sampaio. Exatamente. Todos nós nos lembramos disso. Acho que seria absolutamente impossível a assinatura de um acordo desses nos nossos dias. Eles vão passar aqui a buscar. Sim. Então vão lá acima buscar Mesmo para terminarmos,
Já são várias as vozes a clamar por apoio do Estado aos média, como decisiva contribuição para a sua sobrevivência. Que comentários é que te merece esta reivindicação? De um ponto de vista meramente reflexivo, ou se quiseres a priorístico, eu seria contra. Eu comecei, a minha primeira redação foi o Jornal da Capital, numa fase em que a Capital estava integrada num grupo chamado EPNC, Empresa Pública de Notícias Capital, e apresentava como, debaixo do logotipo da Capital, devia ler-se Situação Económica Difícil. E lembro-me de alguns combates travados por algumas pessoas, nomeadamente, ou particularmente, se quiseres, o Rodolfo Iriarte, porque essa dependência da Capital relativamente ao Estado, se quisermos, certo, ou ao poder, era muitas vezes... Havia muitas vezes a reclamação da contrapartida. Muito bem. Eu estou a falar de contraditório. Exatamente. Para usar os termos de hoje. Hoje parece-me que o Estado cumpre bem, a meu ver, bem, pelo que tenho visto nos últimos tempos, do ponto de vista de não haver substituições de administrações a correr só porque muda o poder, a partir do momento em que as relações, lá está, de diálogo são mesmo de diálogo, não há ministros da Presidência a definir alinhamentos de telejornal. Isto para dizer que me parece que o Estado está a cumprir satisfatoriamente, pelo menos, as suas obrigações com o chamado setor público, RTP e RDP. Não é preciso carregar mais nas tintas, é isso que estás a dizer? Não tenho a certeza. Não tenho a certeza e ia chegar aí por esta via. É assustador começares a pensar que só há um jornal viável, porque só há um jornal que tem poder e é um jornal que não faz o menor esforço para esconder agenda, intenções, aquilo que contextualizado ou descontextualizado foi atribuído, e viu-se de resto, ao Emílio Rangel, de quem já falámos, sobre a criação de presidentes da República com a mesma facilidade se venderiam sabonetes. Atenção, por exemplo, muita atenção àquilo que pode ser a ascensão dos populismos, a ascensão de candidatos políticos, a ascensão de grupos económicos a partir de um jornal, de uma televisão, como acontece com o Grupo Cofina. Há uma agenda política, fundamentalmente há uma agenda económica, porque eles gostam de ganhar dinheiro, mas há uma agenda política por trás disso. Isso levar-nos-ia efetivamente a uma conversa muito mais longa, por uma razão muito simples, porque quando os mais altos poderes do Estado são os primeiros a dar o exemplo dessa mesma postura que tu acabas de identificar, sim. A questão é muito mais ampla, vasta, abrangente e dúbia. Com certeza. De algum modo... isto tudo só para dizer que num plano de... Nós começámos a falar antes da entrevista começámos a falar de contingência. Num plano de contingência, haver uma intervenção do Estado no sentido de ajudar os jornais, de lhes proporcionar uma continuidade que neste momento me parece, em vários casos, seriamente ameaçada, desde que houvesse regras muito claras, muito transparentes, estabelecidas à partida, no sentido de não passarem a ser os órgãos oficiosos do mesmo Estado, neste momento confesso que não me choca. Mas é claramente um plano de contingência. João Roberto, foi um gosto ter-te aqui à conversa e esta é mais uma demonstração de como os tão falados festivais literários servem não só para falar de livros, servem para propagar ideias. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, João.